Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa, um astral lá em cima e um assunto seríssimo, né, doutora Sandra? Bastante. Nem te dei beijo, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Adoção. Adoção. Mas antes... Então vamos falar. Ontem nós temos uma notícia novinha, fresquinha. Então foi promulgada uma nova lei, é 13.715 de 2018. Ela fala justamente da perda do poder familiar daquele que comete crime contra os seus filhos. Então, estupro de vulnerável, então já está, foi julgado, o pai foi julgado, então ele pode perder o poder familiar. É muito sério e isso foi um grande avanço. Por quê? Uma pessoa que abusa, que estupra, que comete um crime contra os seus filhos, ele não pode permanecer sendo o pai. Então é sempre a questão, né? Meu pai fez isso, fez aquilo, eu posso tirar o nome dele? Então agora sim perde o poder familiar, porque é inviável a manutenção desta pessoa que prejudicou o seu próprio filho permanecer como o poder familiar, né? Levar o nome de pai, né, Regina? Triste, mas importantíssimo. Importantíssimo, foi um avanço. Então, nós vamos falar sobre adoção e sobre poder familiar, que engloba o poder familiar. Porque adoção, o que é? É passar dos pais biológicos para uma família substituta e passando esse poder familiar, retirando da família biológica e passando o poder familiar para a família substituta. E nós tivemos essa lei ontem, então está lá no Face, eu divulguei amplamente sobre isso, que foi um avanço e as coisas vão se encaixando. Perfeito. Vamos então agora responder as perguntas do pessoal de casa. A Sheila começa com a seguinte pergunta: adoção é o mesmo que poder familiar? Então, não é. A adoção é um processo legal. Quando se fala em adoção, tem que saber o seguinte: a adoção não é aquele lá que você vai, pega uma criança, leva para dentro da sua casa, adotei. Não é isso. Então, a adoção é um processo legal que é feito através do judiciário, em que o poder familiar, voltamos àquela história, em que o poder familiar dos pais biológicos, ele perde o poder familiar e esse poder familiar passa para essa família substituta. Então, não há que se confundir. Muito embora, no caso de adoção, se transfere o poder familiar para a família substituta. Tá. Acho que ficou claro, né, Ficou Regina? super claro. Próxima pergunta da Janaína. Sou voluntária e me afeiçoei a uma determinada criança de um abrigo. Posso adotá-la? Vamos lá, então vamos aconselhar o seguinte: ser voluntário significa trabalhar sem querer nada em troca, né? Voluntariado é trabalhar sem receber, né? Receber financeiramente e também você doar o seu amor, o seu carinho. Então, se visita, porque normalmente acontece isso, visita um lar, um abrigo, um orfanato, então tem as crianças que estão lá, nem todas as crianças que estão lá estão disponíveis para adoção. É esse o grande problema. Às vezes está abrigado, mas tem pai, tem o poder familiar da família biológica, então não está disponível para adoção. Antes de tomar essa atitude, então verifique quais as condições dessa criança e, se for o caso, tem que ingressar com um pedido de adoção. Primeira coisa, faça o seu cadastro junto aos fóruns, né? Vai lá, pede que você quer fazer o seu cadastro para adoção, porque não pode burlar essa lista. Há casos excepcionais. Tá? Mas não pode. Então, o que acontece? O casal chega lá e fala: mas eu estou cuidando dessa criança, a mãe me entregou, eu estou cuidando, eu posso adotar, e entra com a ação. O juiz não defere, os promotores pedem o abrigamento da criança e começa aquele problemão, porque tem que tirar a criança, levar para um abrigo. Então é melhor não passar por esse dissabor, tá? Faça o seu cadastro, verifique a situação, cada caso é um caso, mas passe por aquela situação e a sua criança vai chegar na hora certa. Tá. Evita esse dissabor e também não brinca com a emoção da criança. Da criança, você já pensou, tá? No lar, é retirada para o abrigamento. Muito triste. Muito. Continuar falando de adoção com a doutora Sandra Daniotti. E a pergunta agora é da Raquel. Estamos casados há 10 anos. Já tentamos e não consigo engravidar. Quais os primeiros passos para a adoção? Veja, vários casais estão nessa mesma situação. E o que eu aconselho é assim: não atender à tentação de pegar a primeira criança que te entrega. Olha, eu não quero... Cuida você. Não. Então vamos lá, vamos fazer de forma legal. O que existe? A forma legal, existe a forma brasileira, vamos colocar entre aspas, que antigamente as pessoas pegavam as crianças e não passavam por um processo de adoção. Isso não é indicado. Não é indicado porque pode gerar esse grave problema de perda dessa criança e abrigamento e tudo mais. Então procure o fórum mais próximo da sua casa.
vá falar lá com a Vara da Infância e Juventude e diga que você tem interesse em fazer um cadastro para adoção. Eles vão te dar uma ficha, é uma ficha mesmo, onde você vai preencher o seu nome, endereço, se casado, o nome do marido. Deixa eu falar uma coisa, não precisa ser necessariamente casado, pode ser solteiro, pode ser viver em regime de união estável, não há problema, desde que mostre essa convivência, né? E que esse lar tem condições de receber essa criança. Pode ser, inclusive, uma pergunta que tenho com frequência, pode ser um casal homoafetivo? Pode, não há impedimento nenhum, desde que comprove que esse lar é um lar perfeito para aquela determinada criança. Perfeito. Tá? Então, entregue todos os documentos necessários e depois você vai passar por um processo de entrevistas, vão visitar seu lar. Vão visitar o quê? Querem saber se eu sou rica, se eu sou pobre? Não, não é nada disso. É saber se realmente tem condições de receber uma criança naquele lar. Tá? Em todos os sentidos, seja psicológica, seja financeiramente, seja socialmente, de todas as formas possíveis. De higiene, inclusive, esses detalhes? Isso, exatamente. Então, por exemplo, você quer adotar uma criança. Onde essa criança vai dormir? Eu vou ter um lugar para essa criança? Né? Eu vou ter como cuidar dessa criança? Então, você trabalha? Tá, então qual o período que você vai permanecer em contato com essa criança? Quando você não estiver com ela, quem vai cuidar? Então precisa saber tudo essa história, porque essa criança que vai para a adoção, ela já tem uma história, já tem lá atrás de rejeição, de problemas. Então, quer dizer, não adianta tirar de um abrigo para colocar num lar em que ela pode ter essa situação de desconforto. E assim, né, a adoção é um ato irreversível. Então, não é aquela coisa, né, ter Regina? Um filho, né? Ter um filho, ter exatamente. Um filho. Você não tem um filho e você devolve. Não gostei. É ter um filho não de tem, verdade. Então, nenhum filho, né, o natural, biológico, vem com um manual de instruções. Então, você vai se acostumar, vai se adaptar. Então, existe todo esse período de adaptação também antes da adoção. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Sandra. Conheço uma mulher grávida que quer doar a criança. Posso adotá-la? Olha, esse é um grande problema. Essa é uma pergunta que sempre acabam me fazendo. Então, assim, às vezes, tá na igreja ou saiu do hospital, a mãe deixou na rua ou passou e pegou, pode fazer esse tipo de adoção? Não, tem que comunicar à autoridade policial. Eles retiram a criança, fazem o abrigamento e colocam a adoção. Se você tiver interesse em adotar uma criança, faça primeiro o seu cadastro, que é um cadastro nacional. É nacional? É nacional. Eu ia perguntar isso, é nacional? Isso, serve para qualquer estado. Então, você pode adotar uma criança da Bahia, do Rio Grande do Sul, daqui de todos os lugares que tiver uma criança com aquelas características que você sugeriu naquela sua entrevista. Porque você pode, inclusive, Regina, sugerir, olha, nós somos negros e fazemos questão que o nosso filho, ainda que adotivo, seja com a nossa etnia. Então, ok, então permanece, o cadastro é respeitado. Olha, não, eu quero uma criança com 2 meses de idade, né? 2 meses, 2 anos, ou de 5 até 5 anos. Eu escutei conversando com uma pessoa agora, eu quero adotar uma criança até 5 anos, não tem problema. E aí fica mais fácil até, porque a grande dificuldade são com os recém-nascidos. Né? Então aí já fica mais difícil. Mas uma criança com idade um pouquinho mais avançada fica até mais fácil, mais rápido, porque essas crianças com mais idade vão ficando nos abrigos, o que vai dificultando mais. Então não pegue, né? Se pegar, se houver essa proposta e que há essa tentação, que é mais fácil, deixou. Se for o caso, vamos supor, um parente seu, pode acontecer, né? Um parente seu. Exato. Vai ter uma criança, não vai cuidar e vai abandonar a criança, mas quer deixar aos seus cuidados, então que faça isso através de um meio judicial. Você vai contratar um profissional e vai pedir a guarda desta criança, vai ter um termo de guarda, né, em que a mãe vai declarar isso em juízo, né, sem coação, vai dizer expressamente o que ela deseja e aí essa pessoa pode cuidar da criança. Então, por que eu preciso entrar no cadastro? Por que eu não posso, para uma conhecida ou para uma não tão conhecida, sem pedir a guarda, sem entrar no processo de adoção? Porque é um caso de exceção à regra. Então, vamos dizer assim, um parente que quer entregar uma criança. Então, hoje se prevê que é preferível que essa criança seja mantida dentro da mesma família. Então, poderia se pegar a guarda. Agora, irmão não pode adotar o próprio irmão.
certo? Ainda que seja meio irmão, vamos dizer assim, né? Não, meu pai teve uma filha com uma outra mulher e a mulher está abandonando e eu quero adotar essa criança. Não pode. Mas você pode pegar a guarda dessa criança e vai ter até a sua maioridade. Muito bem explicado, certo? Como sempre, doutora Sandra. A sua xará que fez a Minha pergunta, xará, né? exatamente. Boa sorte. Maria Helena, vejo casos de pessoas comuns e artistas que adotam crianças estrangeiras de uma forma mais simples. Qual a diferença? É mais rápida? Então, na verdade, isso a gente percebe que é mais rápido, porque quando vem para a mídia, parece que é mais rápido e mais simples. Mas não é. O processo lá fora, no exterior, é também muito rigoroso. Né? Existem casos em, por exemplo, crianças refugiadas que às vezes não perderam os pais, mas que estão em estado de risco. Então, elas são levadas para um lar alternativo. Mas quando a criança lá já está em processo de adoção e que os brasileiros querem adotar lá fora, para a adoção, ele já tem que ter feito o cadastro, já tem que ter feito assistido as palestras, as reuniões e ter a aprovação no seu cadastro. Então, vamos dizer, aconteceu de ter essa criança que está para adoção, livre para adoção, eu tenho o meu cadastro liberado para isso, eu posso até requerer, mas tem que ir para lá, tem que fazer um período de estágio, assim como aqui. Os estrangeiros também podem adotar os brasileiros, mas eles têm que ficar um período aqui, já vem de lá com a ficha aprovada, com tudo legalizado para adoção. Então, levam essa criança em 60 dias, por exemplo, que pode ser um pouco mais prorrogável pela mudança da lei, pode, mas ele já tem toda a documentação pronta. Tá. Então, dá a impressão de que é mais rápido, só que ele já tem tudo aprovado para adoção. Então, em ambas as situações, o processo é sério, muito moroso e muito bem acompanhado pela Justiça. Sim, exatamente. Bom saber disso. Doutora Sandra Daniotti é advogada. Facebook, Sandra Daniotti, Daniotti com 2 T's. O e-mail S de Sandra, sdaniotti@uol.com.br. E o telefone da doutora Sandra é 11 3857 5778. 3857-5778, 11, porque aqui em São Paulo. Obrigada a todos. Tá maravilhosa de vermelho. Obrigada, Regina. Mais poderosa ainda. Aqui, doutora obrigada, Sandra, viu? Não é bem assim. Não é bem assim, Daniotti. Muito obrigada, viu? Obrigada.